Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quinta-feira. Pois é, por incrível que pareça, hoje é véspera de mais um jogo do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. E por isso eu peço para você se inscrever aqui no canal, acionar o sininho das notificações e, claro, compartilhar esse vídeo e dar o like, que é importante demais, porque aqui a gente faz um trabalho sério, um trabalho com muita credibilidade para trazer as melhores informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. E como eu disse, o Vasco joga amanhã e esse jogo é o penúltimo do time na Série B do Campeonato Brasileiro e também encerra a participação do Vasco na temporada em São Januário. A equipe vai enfrentar amanhã às 7 da noite o Remo pela 37ª rodada dessa competição. O Vasco, que não tem mais nenhuma chance, uma vergonha para um clube do tamanho do Vasco não disputar até a última rodada pelo menos a chance de voltar à Série A. Que tragédia! Mas em relação a isso, o técnico Fábio Cortes, técnico interino, vai comandar a equipe nessa reta final de Série B e olha, os treinos estão sendo feitos bem fechados e por isso é muito complicado dizer aqui qual vai ser a provável escalação do Vasco. O que sabe de certo é que Andrei está suspenso e não joga. Gabriel Peck e Germancano voltam a ficar à disposição do treinador. Outros jogadores que não enfrentaram Vila Nova, o mais certo de voltar é Bruno Gomes, que resolveu o problema particular que foi liberado pela diretoria. Já os 3 jogadores que ficaram no DM, Zeca, Marquinhos Gabriel e também o atacante John Sanches, ainda são dúvidas. E há também a possibilidade de jogadores mais jovens também ganharem chances no time titular, até para poder fazer uma avaliação desses jogadores para a próxima temporada, casos específicos de Caio Tenório na lateral direita e Juninho no meio-campo. Qualquer novidade, qualquer informação em relação ao time, você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos, porque hoje o Vasco faz o último treino antes dessa partida contra o Remo. E as informações do nosso adversário? O Remo já está no Rio de Janeiro para essa partida de amanhã contra o Vasco. O time é o 16º colocado com 41 pontos e briga ainda contra o rebaixamento para a Série C. O técnico Eduardo Batista não vai poder contar com 3 jogadores importantes: o meia Felipe G2, o volante Pingo e o também volante Marco Júnior, esse por questão contratual com o Vasco. Pelo menos o treinador vai poder contar com o atacante Tocantins, que volta à equipe. Já Eric Flores, que voltou ao time no jogo contra o Goiás, pode ser titular nessa partida contra o Vasco. O Remo, que antes de deixar Belém, recebeu uma grande motivação e festa da torcida no aeroporto e isso causou uma certa ansiedade no elenco. E o técnico Eduardo Batista fala sobre como controlar essa ansiedade antes do jogo contra o Vasco. Acho que é trabalhando. Acho que eu vejo que com apenas 2 dias de treinamento, acho que já foi uma postura diferente, uma postura aguerrida, uma postura de intensidade, né? Eu muito pouco pude fazer em termos de treinamento, né? Eu acho que agora com mais tempo, né, conversar, eu acho que foi uma partida de entrega, uma partida dos jogadores se doaram, buscaram fazer aquilo que nós treinamos, né? E só com trabalho, é trabalhar, é ir para campo, é conversa, é passar o vídeo do jogo, é corrigir, né, para que a gente consiga os pontos necessários. E voltando a falar do Vasco, e olha, o torcedor vascaíno anda muito chateado com tudo que vem acontecendo no clube, principalmente na questão do futebol, até porque o time mais uma vez decepcionou e esse ano vai permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro após uma trajetória nessa competição muito ruim, trágica, vergonhosa, e o Vasco não conseguiu uma das 4 vagas para a Série A do ano que vem. E olha que até a base, que vinha salvando em alguns momentos, também começou a ratear em todas as categorias, decepcionando também o torcedor em relação a buscar resultados na base. Mesmo assim, há algumas alegrias, vamos dizer assim. 2 delas fazem parte da Seleção Brasileira Sub-18. O volante Andrei Santos e o meia Marlon Gomes. Os 2 foram titulares da Seleção Brasileira na disputa da Revelation Cup, competição internacional, e os 2 foram destaques também da Seleção Brasileira. Inclusive, o comentarista Fernando Campos, que acompanhou toda essa competição pelo site da CBF, comenta agora sobre esses 2 jogadores do Vasco participando
participando dessa competição e detalhe, ele destaca um deles como uma grande joia e promessa do futebol do Vasco para o futuro. Confira! Fala galera do Atenção Vascaínos, um prazer estar participando aqui novamente no programa de vocês hoje para falar sobre duas joias do Vasco, né? Marlon Gomes e o Andrei Santos. Comentei os 3 jogos da Seleção Brasileira Sub-18 lá na Revelations Cup, torneio internacional disputado no México, e posso falar um pouco do desempenho desses 2 atletas. O Marlon Gomes, um jogador que dá para ver que tem qualidade, né? Um jogador que gosta de conduzir a bola, de ter muito a bola, jogando um pouco mais avançado, é versátil, mas teve um desempenho um pouco mais discreto nessa competição. Importante falar que os 2 são titulares da Seleção Brasileira Sub-18, treinada pelo Dudu Patetucci, né? São integrantes, né, do meio campo da seleção. E o Andrei Santos, para mim, foi o melhor jogador da Seleção Brasileira Sub-18 no torneio. Constante em alto nível, né? É um volante de muita qualidade, é um volante moderno. Para mim, ele tem virtudes, por exemplo, que o Bruno Gomes não tem. É um jogador mais completo, por exemplo, do que o Bruno Gomes, que também tem muito potencial, também tem qualidade, acho que ainda pode render com a camisa do Vasco. E foi isso que ele mostrou dentro, né, desse contexto de base da Seleção Brasileira Sub-18. É um jogador que é um primeiro homem de meio campo, ele ajuda em saída de bola, espetando ele na série de 3, ele consegue sair da pressão quando a marcação chega, né, junto, ele consegue ter o drible, fazer o giro, ele consegue ditar ritmo no meio campo, ele tem essa capacidade de construção, né, muito combativo na marcação, um jogador que ocupa bem espaço e posiciona bem em campo. Isso é muito importante, isso chama muita atenção por conta da idade dele, é muito jovem ainda. E o principal, né, ele chega muito bem na frente para bater no gol. É um jogador que vira e mexe, consegue marcar gols, marcou 2 gols na vitória contra a Colômbia na última rodada da competição. Então assim, é bem completinho, potencial muito grande, que o Vasco saiba trabalhar esse atleta, né, não queime etapa e com certeza ele pode ajudar tecnicamente e em um futuro também, né, financeiramente, se bem trabalhado. O que eu posso falar é isso. Um jogador que me chamou muito a atenção pela qualidade que ele tem e por ele conseguir influenciar o jogo em todas as fases, né, na série de bola na defesa, na marcação, no meio campo, no momento da construção e chegando na frente também para bater um gol. Moderno e para mim, né, nessa posição um dos melhores aí que o Vasco formou nos últimos anos. Acho que, assim, da galera que tá para subir, é o nome que mais anima a torcida do Vasco, né? Tem de fato um potencial enorme e é muito talentoso. Beleza? Tamo junto, qualquer coisa é só procurar aqui. Um abraço para vocês aí, sucesso. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E a parceria entre Vasco e Banco BMG chegou à primeira meta nesse novo acordo. Foram abertas 10 mil novas contas no banco e, por isso, garante a finalização dos campos do CT da base. É uma ótima notícia. Por falar em base, ontem na final do torneio OPG, chamou a atenção os jogadores que não foram relacionados para essa partida, principalmente os paraguaios, o meia Diego Fernandes e também o atacante Elias Ovelar. Em princípio, os 2 jogadores não foram relacionados pela questão de escolha do treinador Igor Guerra. E para finalizar, uma informação de quem quer ir assistir esse jogo de sexta-feira entre Vasco e Remo em São Januário. Ainda estão à venda os ingressos, foram colocados 4.500 ingressos para as sociais do clube, é a carga total para essa partida e olha, você que quer acessar e quiser comprar o seu ingresso, basta acessar o site sociogigante.com/ingressos. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre o zagueiro Leandro Castan.
Capitão do time, aos 35 anos, o jogador tem contrato com o clube até o final de 2022. Ontem, no nosso Boletim AV, a Jéssica Dias, inclusive, conversou com pessoas ligadas ao zagueiro e a expectativa é que ele conclua o contrato com o Vasco até o final da próxima temporada. Mas só que, por conta dos resultados das últimas temporadas, principalmente o rebaixamento em 2020 e o não acesso nessa temporada, deixou a situação dele com a torcida do Vasco bem abalada, essa ligação entre o jogador e o torcedor vascaíno. E aí fica essa dúvida, até porque você está vendo agora aí na tela os números de Leandro Castan, que chegou ao Vasco em agosto de 2018. Ele tem 143 partidas com a camisa do Vasco, são 58 vitórias, 42 empates e 43 derrotas. O zagueiro fez 2 gols apenas em toda a sua trajetória de mais de 3 anos com o clube. Não ganhou nenhum título de relevância, apenas a Taça Rio desse ano, e também, como eu disse, foi rebaixado junto com o elenco em 2020 e também participou dessa trajetória de não acesso em 2021. E aí fica a pergunta, será que vale a pena manter um jogador como Leandro Castan no elenco para a próxima temporada por conta dessas críticas que ele vem recebendo por parte do torcedor? A gente sabe que Leandro Castan é um jogador muito experiente, tem uma linda trajetória não só na vida pessoal, mas também profissional. É um jogador que foi campeão da Libertadores pelo Corinthians, fez parte de grandes elencos no futebol italiano, principalmente na Roma da Itália, onde é muito querido e muito respeitado. Mas agora no Vasco, time com o qual ele vestiu mais vezes a camisa em toda a sua trajetória, chega ao momento em que o torcedor vascaíno vem criticando bastante o capitão do time. E aí eu faço essa mesma pergunta para 3 jornalistas que acompanham muito o Vasco nos últimos anos. O Gustavo Portela, do canal Vascão Notícias, Joel Silva, repórter do site Jogada 10, e Felipe Rolim. Confira a opinião dos 3. Salve meu amigo Emerson Rocha, salve galera do canal Atenção Vascaínos. Eu sou o Gustavo Mineiro, tô aqui a pedido do Emerson para opinar sobre o capitão Leandro Castan, né? O Vasco deveria permanecer com ele, já que tem contrato, ou deveria negociar o nosso capitão? E Emerson, desde a fim da temporada passada, né, quando a gente acabou rebaixado, eu já pedi ali a saída do Castan. Ele já foi um dos símbolos, né, dessa campanha ruim que a gente fez no ano passado, que culminou com algumas entrevistas, assim, bem derrotistas, sabe, bem ruim mesmo. Então eu já pedi a saída dele aí. E agora, né, cara, culminando com esse não acesso, ele, né, fazendo parte dessa defesa que toma tantos gols de bola aérea, eu acho que o ciclo dele no Vasco, ó, pra mim se encerrou. Boa sorte aí pro próximo diretor de futebol, VP de futebol, pra conseguir colocar o Castan aí num clube de Série A, né? Não sei se ele tem mercado ou na própria Série B, enfim, conseguir colocar ele em outra equipe. Valeu, Emerson Rocha, tamo junto, meu amigo, obrigado pela oportunidade e até a próxima, valeu! Alô, Emerson Rocha, bom dia para você, para toda a galera ligada aí no Atenção Vascaínos. Cara, para 2022 eu particularmente manteria o Leandro Castan. Primeiro porque é um jogador experiente e que tem contrato, né? Fez já uma renegociação, então em termos financeiros ele não iria onerar tanto os cofres do Vasco. Segundo que ele é um cara identificado e a torcida pode ter algum certo desgaste com ele, mas ele é um jogador que bota a cara a tapa, é um líder do elenco, é um jogador experiente, veterano, que vai precisar ter isso, né? A equipe no ano que vem, porque a pressão vai ser ainda maior para o ano de 2022, com o Vasco tendo que subir para a primeira divisão, tendo uma pressão danada que vinda aí dessa temporada que foi muito ruim. E os números mostram que o Castan em campo, o time até teve um bom aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Teve um momento, inclusive, em que ele foi desfalque e o Vasco deixou de pontuar numa situação ali na reta final com o Marcelo Cabo. Então é um jogador que eu particularmente manteria, porém dando a situação de que ele não é titular absoluto, ele teria que fazer valer a sua titularidade, mas para manter no elenco, dentro de um grupo que vai precisar ser cascudo para uma temporada que promete ser ainda mais difícil, o Castan eu acho que preencheria esses requisitos. Valeu, Emerson, espero ter respondido aí a pergunta. Tamo junto, até a próxima. Fala, Emerson, bom dia. Então, sobre o Leandro Castan, tirando a parte financeira,
porque a gente nunca consegue saber como é que vai ser o orçamento, se vai entrar patrocínio, se o Vasco vai priorizar um time para subir ou se vai priorizar amortizar a dívida, então não tem como entrar muito nisso. Se a gente pegar o campo do Castan, o que a gente espera dele, já que é um jogador que já passou do auge? Que seja o capitão, que seja um jogador mais centrado dentro de campo, que ajude o Vasco e que principalmente dê um jeito ali na parte defensiva. Não deu, né? Ficou bem claro ali durante o ano, desde o estadual, que o comportamento defensivo do Vasco foi uma das partes mais fracas do time, né? A bola aérea, a bola que vem pelo lado, a bola parada, e entrou técnico, saiu técnico, inclusive com maneiras diferentes de marcar dentro da área, e o time não andou. E marcar dentro de área tem muito de personalidade, de querer ganhar a bola, querer ganhar a disputa. O Leandro Castano não foi esse jogador que orientou a defesa, e o Vasco testou muito garotos também ali no meio de campo, à frente da zaga, né, já que as contratações do Rômulo e do Michel foram contratações que não deram certo. Então o Vasco rodou muito garoto ali na frente, que o Castano também podia ter dado uma ajudada. Não que ele não tenha dado, mas o resultado está aí, não deu certo. Então acho que já dá para abrir espaço para outro. O Vasco tem outro zagueiro canhoto, que a gente não sabe se vai ficar, o Graça, e que vem jogando fora de posição. E é um jogador que tem potencial. Quanto que ele vai jogar, não sei. Mas o Castan já bateu no teto, daí para baixo. Então não sei se seria uma boa continuar, e principalmente tê-lo como capitão, já que ele não representa nem assim uma fase vitoriosa do clube. Acho que você pode trazer outro capitão, ou ter um capitão que seja da base ou de tempo de Vasco, ou até alguém que venha mais com uma carga de título, que seja o Nenê, ou que seja o Cano, que é o grande ídolo do time, mas que não seja o Castan. Valeu, Felipe Rolim, Joel Silva e Gustavo Portela, mas agora eu quero saber a sua opinião. Você manteria Leandro Castan pela experiência, pela liderança, até por toda a trajetória que tem no Vasco para a próxima temporada e também cumprir o seu contrato até o final? Ou tentaria uma negociação para que ele seja feliz em outro clube e o Vasco busque outro zagueiro para essa posição? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo para sempre interagir com o canal Atenção Vascaínos. Vai ser muito importante a sua participação e a sua opinião. Mais uma vez agradecendo sempre a sua audiência que chegou até aqui no final, então eu peço para você se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, dar o like nesse vídeo e sempre compartilhar porque ajuda bastante. Hoje tem Boletim AV com a Jéssica Dias à tarde e à noite chega o Flávio Dias com muitas informações no nosso AV News, véspera de mais um jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série B. E você que não conferiu, tem também o nosso segundo canal AV+, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir, porque também tem vídeos muito bacana. Grande abraço, ótima quinta-feira, a gente volta amanhã aqui no Bom Dia Gigante, sempre com muitos detalhes e muitas informações, porque aqui a gente faz jornalismo esportivo com credibilidade e seriedade, é no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, galera, valeu, fui!